Are you ready? They think you can tell us what to do. E aí galera, beleza? Janaé trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje galera, vim trazer pra vocês aí um vídeo de utilidade pública aí para todo fã de Pro Wrestling que assistiu ao WrestleMania ontem e não entendeu o que foi essa luta do The Finn Bray Wyatt versus o John Cena, né cara? Eu vim trazer ele antes da comentando a WrestleMania total, né? Justamente pelo fato de eu ver muitos comentários em relação a esse combate, falando que nem sequer entendeu o que aconteceu e tudo mais, falando que eu não entendi, mas gostei, alguma coisa do tipo. E eu vim explicar para vocês aí, na verdade trazer um pouco da minha visão sobre o que foi feito ali. Vou tentar traduzir para vocês algumas coisas, né, que ele falou, e tentar trazer ali meio que uma ligação dentro do que ele tentou fazer ali como uma psicologia ou algo do tipo, tá? Mas antes de começar, eu peço para que você deixe seu likezinho maroto aí para estar me ajudando a me manter motivado aí a estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui pro canal. E também se inscreva se está chegando aqui pela primeira vez, cara. E já ativa o sininho aqui toda vez que eu soltar conteúdo aqui no canal, você vai poder receber em primeira mão, beleza? Mas bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse segmento do The Finn Bray Wyatt, né, cara? A WWE fez um resumão lá sobre a rivalidade deles e tudo mais, mostrou alguns momentos do John Cena na WrestleMania e foi mostrando lá o John Cena entrando, né, cara? O John Cena que normalmente faz uma entrada, que ele só olha, fala alguma coisa pra câmera e vai pro ringue, ele olhou pra um lado, olhou pro outro e falou Welcome to WrestleMania. Aí fizeram meio que uma montagem ali, falando, mostrando o Vince McMahon falando a mesma coisa e tal. Então aí não tem nada a ver com o que foi feito ali posteriormente isso, né? Relacionado ao que viria depois em relação ao The Finn Bray Wyatt. Só uma espécie de fazer um corte, né? Mas bom, dando sequência, após esse corte, nós temos aí o Bray Wyatt lá da Casa Divertida, né? Falando que existe um outro mundo, né? Um mundo que ainda não foi compreendido, um mundo de escuridão, mas que lá existem anjos, existem demônios, existem monstros e lá todos eles são vizinhos, né, cara? Aí ele começa a dar sentido o que foi tudo aquilo, né? Ele fala que dentro desse mundo, quem somos nós, né? Quem somos as pessoas aí que somos deuses, que somos anjos, que somos demônios, que somos monstros? A gente não sabe, né? Depende muito das nossas ações. Aí ele fala, então, John Cena, vamos ver quem você realmente é, cara. Você vai enfrentar o seu pior adversário até agora, que é você mesmo. Aí ele fala pro John Cena que ele está sendo bem-vindo, né? Na casa divertida dos vagalumes e entra numa porta. Então a casa divertida não é bem ali, né? É dentro da porta, onde que acontece toda a história que é posta ali dentro desse combate, né? Na porta diz nada mais nada menos que abandone a esperança de sair daqui. E com aquelas letrinhas da casa divertida lá, desnecessária, né? Aí do nada aparece o John Cena lá, não entendi muito bem como é que ele fez para chegar ali, mas chegou do nada. Ele vai, escuta lá o ratão e entra dentro dessa porta. E bom, depois que ele passa dessa porta, ele fica num local totalmente escuro, né? Procurando ali o The Finn Bray Wyatt e tal, ou esperando alguma coisa acontecer. E a primeira pessoa que aparece para ele é o fantoche demoníaco do Vince McMahon, né, cara? E o Vince McMahon, ele vem falando para o John Cena, ele começa a questionar o John Cena se ele tem agressividade, se ele vai conseguir ser agressivo o suficiente para sobreviver, se ele é agressivo, né? Se ele consegue ser assim, porque vai ser difícil e ele precisa de gente agressiva. Se ele não for agressivo, o Vince McMahon irá demitir ele, né? You're fired. Isso aí, galera, pode ter sido uma coisa que o Vince falou para ele quando ele debutou, tá? Ou você é agressivo, ou você demonstra, faz uma boa performance, ou te manda embora. Por quê? Porque logo em seguida é jogado um remake do debut do John Cena, tá? O debut do John Cena lá em 2002 contra o Kurt Angle, né? E o Kurt Angle estava abrindo um Open Challenge e fala: eu vou abrir um Open Challenge aqui para todos os wrestlers, né? Do backstage que tiver aí atrás. Se alguém se ousar aparecer aqui, beleza, eu vou tá lutando contra ele. E aí aparece o John Cena respondendo Open Challenge e tudo mais. E aí o Kurt Angle começa a perguntar para ele justamente uma das coisas ali bem próxima do que o Vince perguntou, que é tipo, o que você tá fazendo aqui, tá ligado? O que você acha que você tem de diferente dos outros lá do backstage para poder me ganhar? E ele responde justamente a Hunter's Aggression. Eu tenho uma agressão. Meio que respondendo ao Vince McMahon aí sobre os questionamentos dele, né? E ele vai dar um tapa no Kurt Angle.
Só que o Bray Wyatt ele começa a zoar esse momento do John Cena, né, cara? Estragando esse primeiro momento de impacto do John Cena, que foi o debut dele, né? É um debut muito marcante. Então, quando o nosso querido John Cena responde a ele o que ele respondeu ao Kurt Angle vai dar um tapa, ele começa a se esquivar, entendeu? Ele fala, tá vendo, eu tô estragando o seu melhor momento. Muito fazendo o John Cena lembrar daquele momento no qual o Bray Wyatt teria o debut dele na WrestleMania e perdeu para o John Cena, né, cara? Um dos melhores momentos da carreira do Bray Wyatt, a galera cantando lá e tudo mais, e ele mostrou como é ruim, né, você estragar o momento do outro, né? O John Cena começa a ficar puto, tentando agredir outras vezes, aí ele faz uma outra mençãozinha à música da Nikki Bella, né, que é uma ex-mulher do John Cena, né, cantando a partezinha lá que você não pode me tocar e tudo mais. Aí o John Cena vai ficando ainda mais puto, né? Mais puto, tentando acertar ele toda hora. Aí ele fala, tipo assim, tá vendo? Se o momento fosse estragado, você poderia ser demitido nesse momento, né? Se alguém pudesse fazer isso. É realmente isso que você quer pra sua vida? Aí começa a aparecer umas imagens de John Cena desde pequeno, ele tentando fazer um título de papel e tudo mais, mostrando ali que era uma coisa que ele sempre quis fazer, mas que poderiam ter estragado esse momento dele e não estragaram, né, cara? Dando sequência, eles jogaram aí para o Saturday Night Main Event, né, cara? Que é um show que foi criado lá em 1985, né? Onde lutaram diversas lendas como o Hulk Hogan, né? E uma das promos mais marcantes do Hulk Hogan, inclusive ele fez uma match muito boa contra o Big Boss Man nesse show, né? E uma das promos mais marcantes que ele teve era ele promando dentro dessa grade, tá? Se vocês pegarem no YouTube, deve ter a promo dele e tudo mais. Era uma das aberturas lá da show da Saturday Night Main Event na NBC, tá? Então era uma promo marcante dele, ele tá ali fazendo aquilo e dessa vez o Bray Wyatt usou disso, né, para marcar essa geração de wrestlers fortes para chamar o John Cena para meio que criticar o John Cena, né, cara? Ele falando lá que apesar de não ter muito talento, ele é bonito, tem músculo, ele vai chamar atenção, é o que interessa, né, cara? Aí o John Cena aparece, né? Começa a falar lá que é o WrestleMania todo dia, que eu vou malhar que nem um louco, eu tenho que ficar forte, tenho que manter a minha aparência, que não sei o que é o que interessa. Meio que fazendo essa crítica aí à parte visual, né? A parte estética, que o Bray Wyatt não tem muito, né? Desde quando ele debutou na WWE, ele sempre foi tratado meio como um gordinho doido, né? Tanto que a primeira gimmick dele do Husky Harris era assim, né? Era uma gimmick zoada. Ele era botado lá como um gordinho do bullying. Depois que trocaram lá a gimmick dele para ter ali uma coisa mais creepy, né? Tirando um pouco mais desse lado tendencioso aí, preconceituoso até. Mas bom, dando sequência ao segmento, o John Cena fica lá malhando exaustivamente, né? E quando ele para de malhar, ele começa a sentir que está se transformando num monstro, né? Muito do que o nosso querido Bray Wyatt falou lá no início. Quem é você, né? Você é um deus, você é um anjo, você é um monstro ou é um demônio, né? E aí ele estava começando a se transformar no monstro. E o Bray Wyatt, como eu estava ali de Hulk Hogan, né? Ele fala: o que, que você vai fazer quando o seu ego toma conta de você, né? Meio que fazendo ali uma frase personalizada da frase do Hulk Hogan, né, cara? E para justificar essa frase, o Bray Wyatt joga ele para nada mais nada menos do que a época dele de Tug Mannix, né, cara? No qual ele esculachava todo mundo nas promos, né, cara? Na época ele era um Rio, então ele pegava nas promos e esculachava os outros no ringue, né? E ainda depois ganhava dos caras, cara. Então ele meio que falou que aquilo seria o ego do John Cena meio que se expondo nessa gimmick do Mr. Tug Life, né, cara? E bom, com esse John Cena Tug Life a coisa ainda ficou ainda mais tensa, né, cara? Porque o John Cena vai pro ringue, né, e fala assim: ah, então quer dizer que você quer que eu prome, né? Quer dizer que você quer que eu faça as rimas, mas no meio de um lugar que não tenha plateia. Sendo que o Bray Wyatt não falou nada, né? O Bray Wyatt só ficou quieto dentro do ringue com ele com aquela gimmick, né? Ele já sabia que o John Cena ia fazer aquilo, né? Meio que um desafio mental pro John Cena ali, né? E o John Cena começa a promar em relação ao Bray Wyatt, esculachando ele, né? Pegando algumas falhas dele, falando que vai agredir, falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E por fim ele fala que as danças do Bray Wyatt são ridículas, né? Assim como as maneiras que ele ganhou a oportunidade, mas na verdade nunca teve chance, né, cara? E quando ele falou da parte das chances, o Bray Wyatt enfim reagiu, né? Ele que estava quieto até então, até um tanto quanto emotivo com todos os esculachos que o John Cena fez a ele, né? Ele pega e fala assim: você quer falar de chances?
Como é que você se atreve a falar de chance, cara? Você teve todas as chances da sua carreira, enquanto eu tô tendo que correr atrás todos os dias aí, né? E batalhar para ter as minhas oportunidades, e mesmo assim, os caras ainda me tiram, né? Eu acho que ali ele meio que deu uma indireta em relação ao WWE Universal Champion, né? Que tiraram recentemente dele. E, cara, você não deveria se atrever aí a estar falando disso, cara. Você é a galinha dos ovos de ouro, você teve todas as chances, chances ilimitadas, né? Você é intocável, porém você não é um herói. Lembrando aí desde o início, ele está tentando descobrir, na verdade, quem é o John Cena, né? Se ele é realmente o herói que todo mundo fala, ou se ele é um deus, ou se ele é um demônio, ou se ele é um monstro, né? Aí, meu amigo, ele saiu falando aí, né? Seguindo o esculacho que ele dá no John Cena, falando que, cara, você é um bullying, tá ligado? Você é uma pessoa horrível. Você pega as fragilidades e as fraquezas das pessoas e faz disso piada, tá ligado? Você faz qualquer coisa por fama, cara. Parabéns, agora você é o cara, tá ligado? Você conseguiu, através disso, esculachando os outros, que na verdade, realmente, essa gimmick do John Cena foi o que levou ele aí a ter bastante sucesso, né? Depois a WWE faz o face turn dele como esse novo John Cena que a gente tem atualmente, mas o que realmente deu sucesso para ele foi esse, né? Depois dele esculachar um monte de gente, ele ganhou sucesso por isso, né? Muita gente ainda pede essa gimmick do John Cena Mr. Thuganomics, né, cara? Porque gostava disso, né? Desse esculacho gratuito na era da Ruthless Aggression, né, cara? Que eram promos boas, tá? Dentro do que ele fazia até que era legal, mas se você for pegar no sentido que o Bray Wyatt tá falando, realmente era uma parada ruim. E bom, voltando à promo do Wyatt nesse segmento, ele fala, cara, eu tenho pena desse John Cena solitário, cara, mas isso tudo tem uma oportunidade, tem uma nova chance, né, cara? Mostre aí o que você sabe fazer. E aí, em vez de John Cena fazer uma promo positiva ou pedir desculpas, ele simplesmente fala mais uma besteira lá pro Bray Wyatt e tenta atacar ele. O Bray Wyatt meio que se teletransporta e ataca ele por trás, né? Com um bagulho de ferro lá. E aí, pra mim, vem uma parte mais interessante da promo, que é a parte onde o Bray Wyatt é remetido àquele antigo personagem dele, o que eu gosto, né? O que eu me tornei fã dele, onde ele tá lá na casa da Sister Abigail, né? Aquela casa que foi muito usada aí logo no início da carreira do Bray Wyatt com esse novo personagem, né? E, cara, muito sensacional a parte da promo agora, porque ele fala o seguinte: ele fala que ele era um cara vermelho no mundo preto e branco, né? E por conta disso ele tinha todo o mundo dele em suas mãos, né? E que aquela noite da WrestleMania era a grande noite dele, né? E ele iria enfrentar o Homem do Povo, mas o Homem do Povo esqueceu dele e esqueceu que a galera queria e precisava do Bray Wyatt, tá ligado? Mas que nesse show, né, ele iria refazer aquilo e dar fim à profecia. E eu fiquei, caraca, mano, agora sim o Bray Wyatt vai voltar ao normal, né? O que faltava aí para que ele voltasse, né, ao personagem normal. E aí ele é remetido ao ringue, né, junto ao John Cena, e ele começa a fazer as mesmas coisas que ele fez com o John Cena na época, né? De dançar lá, tentar aplicar o Sister Abigail, o John Cena reverte e o John Cena pega uma cadeira para acertar ele, né? E mais uma vez o Bray Wyatt bota, ó, naquele dia você fez uma escolha, e agora? Faz aí, termina o que você fez. E tipo assim, isso mais uma vez o Bray Wyatt aí querendo mostrar que, tipo, o John Cena que era o cara do povo, o John Cena que era isso, era aquilo, na verdade era um cara agressivo que não pensaria duas vezes, né? E se tivesse que pensar duas vezes, ele agiria da mesma forma atacando o Bray Wyatt com uma cadeirada de um homem de joelhos, né, cara? Que o Bray Wyatt, nas duas situações, estava de joelhos. E o John Cena atacaria o cara meio que de maneira indefesa, vamos se dizer assim. Mais uma vez ele querendo jogar o John Cena aí como um monstro, né? E aí nós vamos aí para o último segmento, né, onde o John Cena aparece vestido de maneira diferente, né? Que é a parte da NWO, né, cara? A parte que ele aparece lá com a roupagem da NWO. E bom, cara, o que que eles quiseram dizer com aquilo ali, né? Aparece o Bray Wyatt no ringue, né? Anunciando lá como se fosse o Eric Bischoff, né? O antigo dono da nossa querida WCW, né? E essa promo do Eric Bischoff, ela é muito marcante porque ele começa a falar, ele começa a anunciar, né, na verdade, que viriam bons caras, né, os caras mais legais e tudo mais, de maneira irônica, porque na verdade quem iria vir eram os caras da NWO, né, que é uma stable conhecida por bullying, tá? Eles eram uma stable super dominadora da WCW, né,
que eles simplesmente atacavam os outros, sacaneavam, pegavam, escrevia o cinturão com grafite. Eles eram sem limite, tá ligado? As pessoas totalmente agressivas. Essa era a função da nossa querida NWO. E o Bray Wyatt aproveita um pouco do hype da NWO, né, para poder chamar um pouco de atenção do público, né, e dali aquela remetida ao bullying, né, é o que o John Cena sempre fez na carreira dele e mostrando que ele é super agressivo, né, assim como a NWO era, uma stable de bullying com caras agressivos. Aí chega no ringue, né, o John Cena, depois de já ter feito a entrada com a NWO, ele começa a atacar o Bray Wyatt, né, cara? Atacar, atacar, atacar. E o que acontece? Aquilo tudo, toda essa viagem era algo psicológico. Na verdade, ele estava atacando o porquinho Husky Harris, né, cara? E ele ataca, ataca, ataca de maneira super nervosa, super agressiva e mostra como ele fica totalmente cego com raiva, né, cara? Que ele ataca até um bicho de estimação ou um fantoche ou qualquer coisa do tipo, né? Até que o John Cena começa a se retomar em si, que tipo, caralho, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô cego, tá ligado? E ele começa a olhar para as próprias mãos e não se reconhecer. E só aí, de fato, o John Cena é atacado, né, cara? Só aí, de fato, começaria o combate, né? Até então, tudo isso foi meio que uma guerra psicológica, né, cara? No qual o Bray Wyatt acabou primeiramente com o psicológico do John Cena, né? Mostrando todas as falhas ali da parte da carreira dele, né? Mostrando que, na verdade, ele não é tudo aquilo que as pessoas falam, né? O super-herói, o super John Cena e tudo mais. Que, na verdade, ele cresceu através de bullying, né? E que, por muitas vezes na carreira dele, ele não foi o exemplo que as pessoas falam que ele é, né? Até essa parte onde o The Fiend aparece, né? E começa a atacar o John Cena e destruir a última parte que falta, né? Que é a parte física, tá? Ele, depois de destruir o mental de John Cena, que está totalmente abalado, ele acaba com o John Cena fisicamente, né? Aí ele aplica primeiro o submission dele, né, cara? O mandibular claw. Depois ele aplica o Sister Abigail, segue com o mandibular claw, faz o pin e quem bate é o Bray Wyatt da Casa Divertida, né? Não teve juiz. E bom, já tendo explicado para vocês aí tudo o que aconteceu, agora eu vou dar um pouco da minha opinião aí sobre a tal proposta, né, cara? Essa proposta que a WWE teve com esse, entre aspas, combate, né? Ao meu ver, foi um erro da WWE colocar isso na WrestleMania, tá? Eu acho que na WrestleMania deveria ter combate, tá? O bagulho do Undertaker com o Styles foi um combate, a gente viu luta, né? A gente viu as coisas acontecendo, a gente viu uma construção boa, né? Isso não foi luta, isso foi um segmento, tá? A gente não teve nem uma entrada, não teve juízes, não teve ninguém contando nem nada, não teve participação de outras pessoas que não fosse o John Cena e o Bray Wyatt. E qual foi a estipulação? Firefly House Match, beleza. E não tem juiz nessa estipulação? Quais são as regras dessa estipulação? A gente não sabe, entendeu? Então, a princípio, para mim, não houve combate, entendeu? Nunca teve um combate, porque não teve um início, né? Ele simplesmente foi lá, entrou dentro da casa e depois voltou pro ringue. Então a luta é onde? É no ringue, é na casa, é aonde? Entendeu? Então, ao meu ver, não houve nem luta, foi um segmento. E para o WrestleMania, esse tipo de segmento é pouco, entendeu? Isso é uma coisa que eu até tava conversando com o Zezo, porque eu achei uma merda do WWE ter feito isso na WrestleMania, cara. Era pra ter tido um combate, real, um combate, colocar estipulação, alguma coisa do tipo. O próprio combate do John Cena versus o Bray Wyatt na primeira vez que eles lutaram na WrestleMania foi um combate muito bom, né? Eles poderiam ter feito isso de novo, entendeu? E esse segmento era para ter sido o primeiro segmento pós a promo do John Cena falando que o Bray Wyatt não tinha talento, né? Que ele não ia voltar para tirar espaço de um talento, mas que ele não enxergava Bray Wyatt como um talento, por isso que ele iria lutar contra o Bray Wyatt. Aí, após isso, eles poderiam encaixar esse segmento, né? Mas não da maneira que foi feita, não foi uma luta, entendeu? Então, para uma WrestleMania foi uma parada ruim, foi uma parada fraca. Eu, particularmente, não gostei, tá? Muito pelo fato de ser a WrestleMania. Quando eu assisti pela primeira vez, assistindo ao vivo a WrestleMania, eu achei bem pior do que agora, que eu parei legal para ver e tentar saber qual era a proposta daquilo, né? A proposta, de certa forma, ela é boa, né? Só que, como eu falei, teria que ter sido uma proposta de resposta e não de finalização, entendeu? Se é uma proposta que você coloca como resposta da promo do John Cena lá, beleza, tava se encaixando. Um tava falando de um, o outro tava agindo de uma forma diferente, né?
e não agora, entendeu? Agora é a finalização. O que adianta o Bray Wyatt falar que o John Cena não é um bonzinho, que não é não sei o quê, se isso não vai ter sequência, né? A ideia é que o John Cena só tivesse participado da WrestleMania porque ele queria participar e suma, né? Apareça talvez só na próxima WrestleMania. Então qual é a lógica? Qual é o sentido, né? Não tem sequência para isso. Então o que acontece? O certo era promo do John Cena falando que aceitava o desafio do Bray Wyatt porque não considerava ele um talento. Depois vinha essa, né, falando que o John Cena sempre fez isso, que era um bullying e tudo mais. E no final seria o combate final, para ver quem estava certo, entendeu? Então, para mim, a construção foi uma construção errada, tá? Foi uma construção ruim e fizeram o segmento certo na hora errada. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar, cara, uma coisa para mim que faz ser o motivo real desse vídeo, cara, que é o personagem atual do Bray Wyatt, cara. Ele não ajuda as pessoas a compreender a intenção dele, né? Esse personagem, pelo fato de ele colocar um monte de coisas no meio, né? Boneco, dancinha, essas paradas todas e tudo mais, ele acaba prejudicando a compreensão do público com a mensagem que ele quer passar, né? E faz com que, tipo, as pessoas ficam ali se questionando sobre qual é a real coisa que ele está querendo dizer ali, qual é a real mensagem que ele está querendo passar. Acaba não ficando claro, né, cara? As pessoas ficam sempre muito pensativas em relação qual é a real coisa que ele está querendo trazer, né? Porque o personagem ele não é sério, ele não se leva a sério, entendeu? E por conta disso, a compreensão do que ele fala fica totalmente absurda e abstrata, entendeu? Você não consegue ter uma visão real do que ele quer passar, entendeu? E isso é ruim, cara. Isso é muito ruim. Alguns segmentos precisam de um direcionamento um pouco mais compreensível, né? As pessoas entendam um pouco mais as coisas, qual é a proposta, qual é a ideia. E nesse segmento as pessoas tiveram muita dificuldade porque colocaram um monte de efeitos e coisas que não tinha nada a ver com a situação, cara. Os personagens da Casa Divertida e tudo mais, aquilo acaba atrapalhando. E o próprio Bray Wyatt, com as brincadeiras dele e tudo mais, acaba meio escondendo a real proposta, que pelo menos acredito eu que tenha sido essa que eu expliquei para vocês, tá? Mas bom, como eu já falei, essa é a minha opinião. Coloque nos comentários a opinião de vocês que eu vou estar lendo e respondendo todas, sem exceção, beleza? Dito isso, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Quem gostou de aquele likezinho maroto para ajudar na divulgação desse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, ativa o sininho. E é isso aí, galera. Valeu, falou e fui.